sou Leila Zanata, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho duas filhas, uma de 36 anos, a Giovana, que mora em São Paulo, e a Larissa, de 38 anos, que mora em Austin, no Texas, e as minhas duas netinhas estão lá, a Bela, que tem 4 aninhos, e a Jasmine, que tem 6. E o que me define é é alegria mesmo. Alegria do quê? De estar com as pessoas, de estar em comunhão. Eu aprendo tanto de estar com as pessoas. Eu sou tão feliz que mesmo nesse isolamento, distanciamento, chame do que for, o que é bom de tudo isso é que a gente pode, mesmo assim, ficar em união. Então, com isso, eu quero dar as boas-vindas para vocês, falar que é uma alegria muito grande estar aqui na presença de vocês, e eu quero que cada um agora entra no recolhimento do seu coração e lembra que você é uma obra de arte de Deus. Cada pessoa que está aqui, e mesmo lá fora, é uma obra de arte. Ele fez exclusiva, não existe ninguém igual a você. Então, lembra disso nos momentos em que você estivesse sentindo menos que nada, ou numa solidão tão grande, ou em angústia, ou tristeza. Lembra disso e fala isso para você. Eu sou um poema de Deus. Eu sou um poema de Deus. Você é um poema de Deus. E com isso eu dou as boas-vindas para vocês, minhas amadas florezinhas perfumadas de Jesus e poemas belíssimas de Deus. Ah, Luciana, quanto tempo eu tenho? Acho que dá para uns 35 minutos, mais ou menos. Tá bom. 40, mais ou menos. Então, tá. Então, lá pelas 10 para as 8, 5 para as 8, até isso? 8 não, é 9 de vocês, né? Aqui é 1 hora a menos. Para quem não sabe, é 1 hora a menos aqui. Então, o que eu vou falar hoje para vocês, eu gostaria de encorajar. É encorajar mesmo. O tema hoje é Quero habitar no seu santuário, uma vida que honra a Deus. E eu vou primeiro contar uma historinha. Uma autobiografia de um autor que ele deu o nome dele é Rinpoche, e ele falou autobiografia em 5 capítulos. Então, primeiro capítulo, eu ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, eu caio. Eu estou perdido e sem esperança. Não é culpa minha. Eu levo uma eternidade para encontrar a saída. Segundo, ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada, mas eu finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. E ainda assim leva um tempão para sair. Terceira parte. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou, é minha responsabilidade estar lá e eu saio imediatamente. Quarto ponto, eu ando pela mesma rua, tem um buraco fundo na calçada, eu dou a volta. 5,
um buraco fundo naquela rua. Eu ando por outra rua. E agora eu vou me dar a permissão de acrescentar uma. Até aqui foi o autor, agora é a minha parte. Ponto 6. Eu ando pela outra rua e eu entro no santuário divino. Eu entro no santuário de Deus. Então, enquanto muitas vezes a gente mantém, por que eu contei essa história? A gente mantém seguidamente um hábito e padrões repetidos de comportamento. Vocês já, quem aqui que já não tentou entrar no computador ou mesmo num programa do iPhone e aperta uma tecla e fala, não dá, não foi possível, e você continua apertando, não dá, vai por outro caminho, e você fica ali apertando aquela mesma tecla e não muda de tecla e também não acontece nada, porque você está ali repetindo uma coisa que está falando, não é por esse caminho, não dá. E também, muitas vezes, sabe exatamente que palavras que aciona a ira das pessoas. Quanto mais íntimo, até eu falo, quanto mais íntimo, mais sem educação a gente vai ficando, né? Porque com os de fora a gente fala tão bonitinho, né? Então, a gente às vezes sabe exatamente qual é o botão que a gente aperta para levantar a tristeza, ou a raiva, ou a ira do outro, e muitas vezes a gente faz aquilo com o filho, com o marido, né? Com um amigo querido. Então, esses hábitos desencadeiam conflito. E a gente sabe que aquele não é o caminho, que ali tem um buraco, que a gente vai cair naquele buraco e a gente continua fazendo como se fosse a solução para os problemas. Enquanto a gente fala, não, não é minha culpa, ou sim, é minha culpa, e fica se culpando e não tenta de outra maneira, a gente fica dentro do buraco e não sai daquele buraco. Quando a gente resolve falar, olha, o que eu posso fazer diferente? Como que eu posso entrar nesse santuário divino e começar a agir de outra maneira? Aí as coisas começam a se iluminar. E por que muitas vezes a gente permanece naquilo que não está dando certo, né? Porque a gente não sabe fazer diferente? Porque a gente não sabe da nossa capacidade? Ou porque é mais fácil continuar agindo da forma como sempre agiu, porque o caminho, aquele caminho a gente já conhece. Tá, é cheio de pedra, tem um buraco, eu caio no buraco, mas eu já conheço aquele caminho, né? E às vezes é fácil culpar os outros, às vezes é muito mais fácil ser um juiz implacável das pessoas e ser um anjinho misericordioso comigo, né? E a gente não se reconhecer. E aí a gente fica no vitimismo, murmurando, reclamando dentro do buraco. E eu quero ficar dentro do buraco? De jeito nenhum. De jeito nenhum, eu quero entrar no santuário, eu não quero ficar no buraco, eu quero habitar no santuário de Deus, eu quero ir por outro caminho, eu quero ir pelo caminho da vida eterna, eu quero viver uma vida que honra a Deus. Então, eu escolhi hoje, para abalizar a nossa fala, o Salmo 15. O Salmo 15 fala, quem habitará no seu santuário? Então, se vocês puderem, quem tiver a Bíblia aí, abra no Salmo 15, quem não tiver, eu vou lendo, tá bom? Então, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar, e nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro,
nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Eu quero entrar no santuário divino. Eu sei que vocês também querem. Então, nós vamos nos ater a esses dizeres e lembrar que no discurso bíblico, os tolos não são aquelas pessoas estúpidas. Os tolos, no discurso bíblico, são pessoas que não se importam com Deus. E os sábios são aqueles gênios? Não. Os sábios, na visão bíblica, não é só os que têm mais conhecimento, mas sim são pessoas que se importam com Deus, que querem ouvir Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Sabedoria é viver de acordo com a vontade de Deus, em obediência a Ele. Davi, ele escreveu o Salmo 15 para lembrar os adoradores que Deus chama seu povo de forma a agradar a Deus. Graça e misericórdia estão à nossa disposição quando a gente falha, mas a nossa vida deve ser marcada pelo caráter santo de Deus que servimos, marcada pela obediência. Então, o Davi pergunta: quem habitará no teu santuário? E ele responde como se o próprio Deus estivesse falando. E ele faz uma lista de 10 pontos fundamentais para uma vida que honra a Deus. Então, vamos ver. Primeiro, a integridade. Ele fala, aquele que é íntegro em sua conduta, no versículo 2. O que é ser íntegro? É andar de forma correta. Não significa sem pecado, mas significa que a gente lida de forma correta e rapidamente com o pecado. A gente percebe que está pegando o atalho e desviando do caminho, rapidamente a gente abandona aquele atalho, volta para o caminho da luz e começa a alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Eu vou fazer uma parte aqui e colocar um conceito psicológico também para a gente entender como que funciona a depressão. É assim, do jeito que eu penso, eu sinto, do jeito que eu sinto, eu ajo. Quando meus pensamentos estão, com muita tristeza, só vendo sombra, só vendo melancolia, mágoa, ressentimento, nosso sentimento também vai ficando bem sombrio, bem nublado. E a gente age de acordo com aquilo, ou fazendo malcriações com as pessoas, ou não fazendo nada, ficando passivo. Qual que é o convite de Deus? Qual é o modelo para a gente sair disso? É a gente começar a encher nossos pensamentos com imagens lindas que agradam a Deus e agir de acordo com esse pensamento. O sentimento é o último que muda. A gente tem que pensar e agir de acordo com esse pensamento. Se nós formos esperar que o nosso sentimento, mas eu sei que eu devo fazer isso, preciso ser melhor com a minha filha, com meu marido, mas eu não sinto isso. Eu não estou falando para sentir. Você age de acordo com o seu pensamento. Seu pensamento é o seu coração. E aí, você agindo bem e pensando bem, devagarzinho o sentimento vai se alinhando. Porque quando a gente desconecta tudo, pensamento de sentimento de ação, vira uma bagunça na nossa vida. Então, o convite para a integridade é a gente alinhar pensamento, sentimento e ação. Mas para isso acontecer, como eu falei, você pensa e faz a ação correspondente. Não precisa, mas eu não gosto daquela pessoa. Eu não vou dar uma xícara de café para ela, não vou agradar porque eu não quero ser falsa. Eu não estou falando para você ser falsa, mas você sabe que aquela pessoa também merece honra e respeito. Então,
faça o ato de compaixão, que seguramente os seus sentimentos também vão se abrindo e se alargando. Como falou Jabez, né, naquela oração de Crônicas: por favor, Senhor, alarga meus horizontes além de mim, além da minha visão, além da minha limitada visão. Me dá a sua visão, Senhor. Então, arrependimento, perdão, mudança de conduta, entrar no santuário, sair do buraco e entrar no santuário. Então, eu lembro que de um versículo de 2 Coríntios 7, 9, que fala: a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O que é tristeza segundo o mundo? É quando eu sou apanhado numa falta ou num pecado, aí eu choro de vergonha, e dali a pouco eu estou fazendo de novo, não faço mudança. Mas a tristeza, segundo Deus, ela nos convida à mudança, ela é fruto de arrependimento, é andar por outra rua, sair da rua do buraco e entrar no santuário de Deus. Esses dias eu ouvi uma pregação do Daniel Morgan, e ele falou assim: qual é o seu versículo favorito na Bíblia? Todo mundo tem, né? Não só um, mas às vezes uma coleção. E ele deu o nome desses versículos de quinto evangelho. Até ele pergunta: vocês sabem qual é o quinto evangelho? E as pessoas: não, mas não tem quinto evangelho, tem 4 evangelhos. Tem sim, tem o nosso próprio, que a gente vai pensando versículos ao redor da nossa vida, que acalma, encoraja, edifica. Nada contra isso. De jeito nenhum, a gente tem que se encorajar, tem que se edificar, mas aí o problema é quando a gente faz uma refeição seletiva, isso sim, isso não, isso me agrada, isso daqui é difícil, eu não quero isso daqui não, e não nos reconhecemos o que nos chama a santidade, quando a gente deixa de ver o pecado e quando não tratamos o que está entravando nossa vida, que nos impede de chegar até o santuário, né? E aí eu achei legal, porque o Daniel falou: me fala qual é, e lembra, qual é o versículo que te chamou ao batismo? Qual é o versículo que te impactou e que falou: olha, agora eu quero ser uma nova pessoa, eu quero me revestir do Espírito de Deus. E eu lembro que eu estudei quase 2 anos com o Eugênio, né, a Bíblia, com o Eugênio Goudot, que era um missionário que morava aqui, e estudei, e depois eu falei: eu empaquei, falei para ele: e se eu resolver ficar do jeito que eu estou? Porque é muito difícil, né, esse caminho aí. Aí ele falou, lê para mim 2 Pedro 2, 20 e 22. Aí eu li isso aqui, ó. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e encontrar-se novamente enredado e por eles dominado, estão no pior estado mais do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, virar as costas para o santo mandamento. Confirma-se que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, ou então a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quando eu li isso, eu falei: uau! Eu sabia qual era o chamado divino, eu sabia que importava seguir o caminho com coragem, dizer não todo dia ao que afasta da comunhão. E eu não queria ser uma porca lavada revolvendo na lama e nem um cão voltando ao seu vômito. Então, esses dias, quando o Daniel fez essa pregação, e ele falou: lembra do versículo que você fez, você querer mudar de vida? E eu lembrei e falei: eu quero continuar nesse caminho, no caminho da justiça de Deus, no caminho do santuário de Deus. Então, eu contei essa história, e nós estávamos no ponto primeiro, da integridade, aquele que é íntegro em sua conduta. Então, cada dia, nós tentarmos vivermos íntegros. Segundo ponto,
está no versículo 2, que pratica o que é justo. Então, o que é praticar o que é justo? É fazer o que é certo. Fazer o que é certo no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no lar, na internet, quando ninguém está vendo, né? Veracidade, então, também está no versículo 2, que de coração fala a verdade. Veracidade é ao responder para o cônjuge, ao responder para as pessoas, nas prestações de conta, na família, na empresa, no trabalho, no imposto de renda, é falar a verdade. Gente, mentir dá trabalho. Vocês já viram aquelas pessoas que contam para cada uma pessoa uma história e depois ela fala o que eu contei para fulano, o que eu contei para cicrano, e se enreda toda? Não é mais fácil viver na verdade? A gente só tem que contar uma coisa só. Pronto, acabou, né? Então, depois, no versículo 3, ele fala, e não usa a língua para difamar. O que é não usar a língua para difamar? É usar palavras cautelosas, não fazer fofoca, calúnia, não ser juiz dos outros, usar a boca como fonte de mel e de bênção. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo sempre, usa mel na boca para falar com as pessoas. Não é o mel da adulação, é o mel do amor. Se você usa palavras duras, palavras venenosas, você fecha o espírito das pessoas. As pessoas não querem te ouvir. Mas quando você usa o mel do amor, o mel que abre relacionamentos, que adoça, você está abençoando vidas e entrando no santuário de Deus. Também, o quinto ponto é bondade. No versículo 3, ele fala que nenhum mal faz a seu semelhante. Então, se eu não faço mal para o meu semelhante, qual o testemunho que as outras pessoas dão de mim? O que os outros dizem de mim? Como que os outros me enxergam? Às vezes é um bom exercício perguntar, principalmente para um amigo bem querido, daquele que quer o nosso bem, quer o nosso crescimento, o que você pensa que eu poderia fazer melhor? O olhar do outro alarga horizontes e abre as comportas da bondade. Outro ponto é sem insultos. No versículo 3 também ele fala, e não lança calúnia contra o seu próximo. Então, o que é não lançar calúnia? É não insultar. Vocês já viram, gente, a gente, não é só quando a gente está no banco da igreja que a gente é bonzinho, todo mundo achando a gente lindinho ali, não. É aqui fora também, é no trânsito, tá bom? Vou fazer um convite aqui. Se alguém te corta no trânsito, você xinga, você dá com o dedo? Porque eu já vi mulheres dar com o dedo, já vi mulheres xingar, não é só homem, não, a gente pensa que é só homem, não é, não. Mulher gritar, às vezes o filho está ali atrás e a mulher gritando, né, um baita de um palavrão para quem? E aquela criança ali ouvindo. Oh, então vamos pensar, né? Vamos pensar, o que nós estamos usando na nossa boca? A gente está falando, e assim, gente, se você xinga no trânsito, eu estou dando um exemplo bem prosaico, primeiro, às vezes a pessoa não vai ouvir, e se for um valentão e resolver encarar? E aí, como é que fica? Então, dá uma de besta. O outro já foi até, a Larissa, agora ela é mãe, e ela fala, mãe, só a gente ser mãe para a gente saber, né, como que é as coisas, porque quando a gente é muito jovem, não só quando a gente é mãe, porque tem pessoas que não, quando a gente é maduro, a gente não vai com tanta afoiteza, né, nas coisas. Eu lembro que, às vezes, as pessoas me buzinavam para mim, no trânsito, elas, como falavam coisas, me cortavam, faziam conversão sem dar sinal, e a Larissa falava, buzina, buzina, buzina para essa pessoa, fala, eu falava, não, o problema é dele, não é meu, né?
Ele. Então, gente, para que a gente vai se encher de raiva com uma coisa que nem vai durar? Então, vamos ficar sem insulto, não insultar pessoas com as suas opiniões, por causa da etnia, das convicções políticas, que são diferentes. A gente pode concordar em discordar. Nós não precisamos ser cúmplices das pessoas, mas a gente pode concordar em discordar. Tá bom, você pensa assim, eu penso assado, tá bom, vamos em frente. Em questão de opinião, eu não tenho como que mudar o outro e falar para o outro, eu posso argumentar, mas não desrespeitar e não insultar. E é muito triste eu vendo que tem pessoas que se dizem cristãs brigando em redes sociais por convicções políticas, por convicções étnicas, né? Para que isso? E eu falo, e ali é o pior lugar para brigar, porque ninguém muda ninguém. Ali todo mundo se ofende, cada um fica com as suas opiniões. Então, sem insulto. Davi já ensinou, sem insulto. O sétimo ponto é o discernimento. Discernimento está em versículo 4, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. O que fala isso? Para a gente não sair para passear, para festar com pessoas ímpias, com pessoas que têm valores diferentes, né? Que, vamos dizer, que ficam tentando mal contra os outros, mas a gente traz para perto de nós quem faz nossa alma cantar. É tão gostoso a gente se reunir com pessoas que honram a Deus. E muitas vezes a gente ouve coisas erradas sobre quem nós somos. E isso tem efeitos desastrosos. Muitas vezes a gente escuta pessoas que não nos amam, que falam coisas muito ruins para nós. Nós deixamos que outras pessoas sonhem por nós, decidem nossa dignidade por nós e digam para nós em quem acreditar. Então, a gente precisa parar e falar, pera lá, como que eu estou fazendo? Eu estou seguindo os padrões divinos ou eu estou seguindo essa pessoa para agradar e ser aceita? Porque muitas vezes nós temos uma ferida muito grande da rejeição e para ser aceito, a gente vai com a Maria, vai com as outras, sabe? Que a gente quer ser aceita por todo mundo. E ser aceita por todo mundo, a gente vive uma unanimidade, mas a unanimidade que mais importa, que é a unanimidade divina, a gente se afasta. Então, o que é? Eu tenho vivido o plano de outra pessoa para a minha vida, e esse plano é fora de Deus, e eu peguei o que a cultura me diz e fingi que é aquilo que eu quero e não o padrão divino. Então, um convite é lembrar quem nós somos. Nós somos filhas de Deus. Da onde nós viemos? Nós viemos do céu, somos poemas de Deus. E qual é a voz que eu quero ouvir? Eu quero ouvir a voz de Deus. Oitavo ponto é a fidelidade, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Cumprir as promessas feitas aos outros, ao banco, ao nosso cônjuge, mesmo quando for doer. Eu lembro de uma pessoa que ele foi vender uma coisa e a pessoa ele estava pedindo, vamos dizer, 2.000, a pessoa ofereceu 1.000. E falou, você me espera até segunda-feira? Isso era um sábado. A pessoa falou, sim, eu espero. Nisso veio uma outra pessoa e falou, olha, eu te ofereço 3.000, mas ela já tinha dado a palavra para aquela outra que ela ia esperar segunda-feira. E ela honrou a palavra. Então, muitas vezes, para honrar nossa palavra, para ser verdadeiro, a gente sofre o dano. Por quê? Porque nós cumprimos as nossas promessas. Nós temos uma palavra só. O ponto 9 é sem ganância, que não empresta o dinheiro visando lucro, que não faz as coisas para os outros esperando retribuição. Nós damos com generosidade, com as mãos abertas. A Jasmine, minha neta, ela tem um coração muito amoroso. Ela fica fazendo várias sacolinhas, porque lá onde a Larissa mora aumentou muito o número de sem-teto, como aqui também.
né? Nesse período que nós estamos vivendo. Ela começou a ver pessoas pedindo coisas na rua e ela pediu para a mãe dela comprar coisas gostosas e garrafa de água. Então, ela coloca numa sacolinha, chama Blessing Bag, que é a sacola da bênção. E ela quer dar para as pessoas, e ela pede, ela deixa no carro, quando ela vê, ela entrega. E ela fica muito feliz quando ela está dando para alguém. E outro dia, ela quis dar uns brinquedinhos pequenininhos, umas miniaturinhas de bichinho, que ela ganhou do pai dela. Ela nem abriu e ela quis dar para a melhor amiga. E aí, a Larissa falou, você tem certeza que você quer dar? Ela falou, tenho sim. E aí, alguém falou assim, mas ela vai dar o tesouro dela? E ela falou, eu quero dar, eu fico muito feliz de dar. E a Larissa filmou ela entregando para a amiguinha dela os tesouros dela, e ela estava tão feliz. E aí eu lembrei de Atos, né? Atos 20 e 35 é a maior felicidade em dado quem receber. E eu falei, deixa ela praticar generosidade, deixa. Criança pode praticar generosidade, porque nós não somos generosos para receber bênção, mas em sendo, as portas do céu se abrem bênçãos para nós. Então, sem ganância. E o 10º ponto é sem corrupção. Não faz falso testemunho, não se junta com outros para difamar as pessoas, para bancar o bonzinho, mas age com justiça e não faz coisas que desagradam a Deus. Essa lista é uma lista que parece pesada, né? E isso significa que Deus só aceita coisa perfeita? Não. E muitas vezes eu tento cumprir essa lista, e muitas vezes eu não consigo, mas Davi está dizendo que essas são as marcas daqueles que querem entrar no santuário divino e se aproximar cada vez mais de Deus. Essa lista, ela serve para ver onde nós estamos e qual área da nossa vida que a gente precisa crescer. Nós não vamos ver esses 10 pontos, assim, para sentir culpa e desanimar, não, mas nós vamos vê-los como um incentivo para cada vez ser melhor e cada vez mais entrar no santuário divino. E aí? Olha, nós estamos em tempo de vírus. Esse vírus é perigoso, ele pode levar à morte, mas nós temos o caminho da vida eterna. E agora eu vou dar algumas recomendações. Limpar frequentemente o coração. É a mesma coisa para o vírus, né? Nós temos que limpar a mão, vamos limpar os corações. Beber fartamente a água da vida. Se expor diariamente ao sol da justiça. Exercitar-se na piedade e no amor, fazer caminhada bíblica diária, caminhada de oração diárias, evitar tocar em coisas impuras, proteger os olhos e a boca, né? Não com a máscara da hipocrisia, mas proteger para não ver imoralidades, evitar andar aglomerado com orgulhosos, vaidosos, idólatras, avarentos, hipócritas, mentirosos, egoísmo, mas não usar a máscara da hipocrisia e trazer no rosto a face de Cristo. Como cristãos, nós somos chamados à santidade, à eternidade, a uma vida pura e transparente. E o que nós falamos para ter saúde mental e emocional precisa cada vez mais corresponder ao nosso modo de viver. A gente pode conhecer tudo da Bíblia e o que nós estamos vivendo. Então, o meu convite não é para desanimar e falar, eu não tenho jeito de novo, mas é andar por outro caminho, andar por outra rua, na rua do santuário. Isso não é apenas uma promessa para o futuro, como fala ali em versículo 5. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede entrará no santuário divino. Gente, a solução mais curta para qualquer problema é a distância entre os joelhos e o chão. Cair de joelho em oração.
Cair de joelho diante de Deus é o caminho mais seguro para encontrar, ouvir e estar em intimidade com Jesus, no santuário com Ele. E eu quero deixar um encorajamento para vocês, um encorajamento divino para cada dia. A gente não fazer como eu falei lá no começo, eu caí no buraco, caí de novo, sabia que tinha buraco, caí de novo, mas não é culpa minha, mas é culpa minha. Nada disso. Eu sei que ali tem um buraco, eu não ando por aquela rua, eu ando pela rua para entrar no santuário divino, é nesse santuário que eu te convido a entrar. É nesse santuário, onde tem paz, onde tem luz e onde tem bênção. Que Deus nos dê força. Amém. Uma boa noite para todo mundo. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Leila. Obrigada, Leila. Prática. Muito obrigada, Leila. Se vocês quiserem, não sei como que é o sistema, Luciana, mas não sei se você vai abrir, se alguém quer falar, se alguém, não sei como que é, mas se alguém quiser falar, eu queria deixar uns poucos minutos, né, para a gente se encorajar. Quando mulheres se unem, milagres acontecem. Sabe, nós estamos deixando de celebrar os rituais sagrados das mulheres. Sabe, o que é ritual? Quando nasce uma criança, quando a gente se casa, a gente está lá, sabe, para ensinar as outras. E não é por causa da pandemia, não. A gente já estava vivendo em isolamento, assim, de comunhão verdadeira. Então, meu convite, pela internet, enquanto a gente não está presencial, mas depois presencial, a gente se aproximar umas das outras para nos encorajarmos. Então, Luciana, eu não sei se vocês costumam abrir, né? Eu sei que nas outras vezes que eu entrei tinha esse espaço, mas é para a gente se encorajar, né? Com certeza. É muito bom, né? Ver as palavras das irmãs nos encoraja muito, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar bom. Leiloca. Quero te agradecer, porque você é aquela amiga que ajuda a gente a andar no caminho do céu. E você é uma pessoa maravilhosa. E você sabe, eu sempre te falo que eu amo você gorduchão, sem dieta, para todo sempre. Obrigada pelas suas palavras e pela sua vida. Estamos juntas. Aqui é uma rede. Lembra, eu já contei essa história várias vezes, que nós temos um fio invisível de amor que nos une. E esse fio invisível, ele se torna visível quando alguém está precisando, ela dá um puxadinho. Então, eu queria que todo mundo segurasse nesse fio e ver que é invisível para os olhos, mas para o nosso coração, ele é muito visível. E ele está nos unindo nessa noite aqui. Eu queria que todas vocês sentissem o imensurável, o precioso amor de Deus ligando cada uma. Não escute as vozes que te falam que você não sabe fazer nada, que você não faz nada direito. Não escute a voz de Deus que fala: você é meu poema. Você é meu poema.